Olá, meus queridos amigos internautas de Toledo e de toda a região. Para quem não me conhece, eu sou o GM Sinop. Tarde de quinta-feira, 6 de outubro. E essa camiseta aqui é em homenagem, solidariedade ao Outubro Rosa. E eu estou passando aqui para falar um pouco sobre vídeos, pessoas bêbadas, imbecis, acéfalos, literalmente, falando em cultura, destilando veneno, o seu ódio contra o povo do Nordeste. Eu confesso para vocês que eu, depois do dia 2 de outubro, da noite do dia 2 de outubro para o dia 3, segunda-feira, quando foi o dia da ressaca dos talidiotas, defensores, fissurados pelo talibosta, que naquele dia de ressaca eles refletissem, eles utilizassem algo que tem dentro da caixa encefálica deles, que se chama, para muitos que tem, cérebro. E eles, depois da derrota acachapante nas urnas, porque 5%, senhores, no Brasil é uma derrota acachapante, para quem alardeava e cantava em prosa e verso que venceria no primeiro turno. Mas essa surra parece que não ensinou nada para os talidiotas. E mais ou menos já prevendo o comportamento deles, mas eu ainda esperava que eles me surpreendessem, na terça-feira começaram a destilar o seu ódio, um veneno contra os seus irmãos. Irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Deus, mas não esse Deus que esses fariseus pregam e propagam aos quatro ventos. Não é esse o Deus, o nosso Deus dos verdadeiros cristãos, aqueles que amam ao seu próximo, aqueles que estendem a mão ao seu próximo, tenha ele dinheiro ou não. Mas hoje, quinta-feira, e eu repostei esse vídeo várias vezes no meu perfil GM Sinop, eu assisti um vídeo deprimente e vergonhoso de 3 patricinhas, provavelmente do agropop, com taças de champanhe dizendo que não iriam mais a Nordeste, que passariam a gastar o seu dinheiro aqui no Sul ou fora do Brasil. Aquilo mostrou para mim que é o fim. É o fim de uma gestão imbecil. É o fim de uma gestão insana, propagadora do ódio. E isso nós temos que acabar. Isso nós temos que erradicar do nosso Brasil, como um dia foi erradicada a paralisia infantil e outras doenças, que nós tivemos que combater porque causava danos, sequelas, mazelas na nossa sociedade. E o mito, esse mitinho imbrochável, imbecil, não passa de um outro problema de saúde pública. E aí, quando eles atacam os nossos irmãos nordestinos, os quais eu defendo, nunca tão veementemente porque não havia motivos, porque nós vivíamos em sociedade, vivíamos em harmonia, divergências políticas, divergências do futebol, de religião, isso nunca me fez afastar dos meus amigos e dos meus irmãos. Mas o que se está assistindo agora no Brasil é vergonhoso. E o que eu falo, senhores, isso está extrapolando as fronteiras desse país, isso está sendo visto pelo mundo inteiro. E no momento certo, a imprensa do mundo vai se posicionar sobre isso, vai falar sobre o que eles estão vendo, que é uma guerra insana, criada por seguidores do talibosta. Isso que o talibosta criou no Brasil chama-se seita. Isso não é política, senhores. Nós não estamos mais falando de política. Isso virou uma ação insana, medíocre. E a violência verbal, a hostilidade praticada por esses seguidores do talibosta me assusta. Eu tenho medo do futuro Brasil se esse cara permanecer. Mas ele será tirado no dia 30. E eles deram um tremendo tiro no pé quando eles atacaram os nossos irmãos nordestinos. Eu gostaria de ver esse agropop produzindo lá no semiárido do sertão. Eu queria ver você plantando lá, agropop, agrotec, onde aquele cidadão da mão calejada lá produz o que você não produz. Você produz agora porque você
você tem uma tecnologia, uma máquina e tem chuvas abundantes, na hora certa, no tempo certo, porque Deus dá isso para todos. Mesmo para aqueles que não são filhos dele, como vocês estão provando, que não são. Porque quem é filho do verdadeiro Deus do nosso céu, não ataca os seus irmãos, não humilha os seus irmãos. Então você, garotinha patricinha da champanhe, medíocre total, vá lá fazer o que aquelas mulheres nordestinas fazem. E aí vocês falam que eles têm que voltar a carregar água na lata em cima da cabeça? Isso é uma insanidade, uma mediocridade de um Brasil que eu não quero mais que exista a partir de 1º de janeiro de 2023. E se eu estava projetando 55%, hoje eu já projeto que isso vai aumentar, porque a indignação se multiplica. Se vocês olharem quando tem uma senhora sentada com um bebê na porta de um banco, fiquem observando quem entrega seu dinheirinho para essa pessoa. É o pobre. Porque o rico com seus boletos, com seu envelope cheio de dinheiro, ele quase tropeça naquela pobre mulher. Ele passa correndo como se ela tivesse lepra. Mas aí você vê o pobrezinho, aquele assalariado, que sente a dor daquela senhora. Vocês podem perceber que ele procura no seu bolso, na sua bolsa, as mulheres, moedas, um trocado para ajudar, para amenizar o sofrimento daquela pessoa que está ali. Porque eles sentem diariamente, eles não têm colheitadeira de 3 milhões, eles não têm Ferrari, eles não têm Dodge Ram, eles não têm isso. Eles têm amor, eles não têm ódio no seu coração. Então hoje, eu estou revendo os números, eu já digo agora, concordo com a pessoa muito próxima a mim que chutou 65%. Estou concordando com ela. Já tiro os meus 55%. Porque o ódio desperta o amor nas pessoas. E quem tem amor protege os seus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que proteger os nossos irmãos. Como disse um amigo de Santa Helena, o Christian Tales, Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Um deles reconheceu Jesus. E aí eu vejo esses cristãos, alguns deles que roubam a própria família, que enganam a própria família, pregando pátria, família e Deus. Não sei se é. Mas já que eu falei em ladrões crucificados, né, Jesus entre eles, agora me ocorreu uma situação aí que eu quero só para encerrar meu vídeo. Dos mais de 500 deputados federais, até onde eu sei, um irá tomar posse usando tornozeleira. E aí, senhores, é que vem a parte legal. É o Zé Trovão. E ele é aliado de quem? De quem? De quem? Do Imbrochável. Vocês se assustaram? Ah, mas isso é normal, né? Se é aliado do Imbrochável, pode usar a tornozeleira. Mas o único deputado federal da Câmara dos Deputados que vai assumir em Brasília dia 1º, que foi eleito por talidiotas, e estará usando tornozeleira eletrônica, será o covarde do Zé Trovão, aquele que desafiou Xandão, a quem eu respeito muito e tenho profunda admiração pela hombridade, pela capacidade jurídica. Ele ia atropelar o Congresso, eles iam fechar Brasília, junto com aquele Serjão, que eu até gostava dele. Se acovardaram e hoje está usando tornozeleira. O Serjão já nem sai mais de casa, né? Ficou choramingando, covarde. O tamanho dele é o tamanho da covardia que ele demonstrou. Não teve hombridade para ter culhão para segurar o que ele falou. Se acovardou e chorou. Covardes também choram. Então, senhores, o único deputado federal, dentre os mais de 500, são 581, mais exatamente, que usará tornozeleira eletrônica, é talidiota seguidor do Imbrochável. Mas, claro, eles vão defender, vão dizer que a culpa é do Xandão, o Xandão está perseguindo. Mas reflitam, senhores, quem planta ódio, colhe tempestade.
colhe devastação. E neste caso aqui nós estamos falando de devastação eleitoral, moral e das urnas. O Brasil vai mostrar aquilo que nós sempre ouvimos desde criança, que passa de geração em geração. A voz do povo é a voz de Deus. E o povo humilde, trabalhador, honesto, pagador de contas, de impostos, vai mostrar nas urnas. Abaixo ao ódio e que sobreviva o amor. Parabéns a Simone Tebet, parabéns ao PDT pela escolha. Eu sempre digo, eu jamais votei no PT, jamais votaria no Lula se eu tivesse uma opção melhor. Mas infelizmente hoje nós temos que retirar esse insano, desse imbrochável do governo do nosso país, sob pena de nós termos problemas internos muito sérios. Guerra entre irmãos, gente querendo matar gente, e nós já estamos no século XXI. Com certeza os talidiotas ainda não perceberam. Caro eleitor, a sua escolha será entre o amor e o ódio, entre a morte e a sobrevivência, entre a tristeza e a felicidade, entre a escassez e a abundância. Você vai escolher no dia 30 de outubro. Boa sorte, Brasil!